Nós vamos começar as leituras bíblicas lá no livro do Deuteronômio, o livro da repetição das leis. Quando Deus entendeu que estava na hora do seu povo entrar na terra prometida, depois de ter caminhado por 40 anos nos desertos, ali do Sinai e daquelas imediações, para chegar até aos limites da Palestina, Deus então chama Moisés e o orienta para que reúna o povo para dar ao povo as instruções que deveriam ser observadas para que a conquista da terra fosse exitosa e que, entrando na terra, eles pudessem prosperar nela. E Deus assim se dirigiu a Moisés para que falasse ao povo. Lá no capítulo 6, no livro do Deuteronômio, nós vamos ler os versos de 1 a 12. Um bom leitor para nos ajudar, dos jovens. Pedrão? Lincoln? Foi indicação, Lincoln, aceita a indicação. Pode ler daqui, daí fique onde... Mas eu prefiro aquela versão. Não sei a tua versão, não posso fazer uma... Qual é a tua versão? NVI? N? Isso. Os decretos e as ordenanças que o Senhor e o seu Deus ordenou que ele lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Pode continuar. É de 1 a 12. É uma leitura um tanto longa. Fiquem sentados, tranquilos. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que bem tenham. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-nos nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam, o Senhor os tirou do Egito, da terra das cavernas. Esta passagem lida, eu vou destacar 2 versos. Lá no verso 6, Deus falou assim a Moisés para que transmitisse aos líderes do povo, e eles retransmitissem aos seus. Ele dizia assim: estas palavras que hoje, lá está na terceira pessoa, aqui está na segunda, ok? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. O verso 7 diz assim: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Eu estou lendo uma outra versão, ao meio da Revista e Corrigida.
ok? Por gentileza, agora lá no livro de Josué, capítulo 1, o verso 1, versos 6 e depois os versos de 6 a 8. Capítulo 1 de Josué, versos 1 e depois de 6 a 8. Vou pedir ainda um outro jovem que leia esses 4 versos. Tem vários jovens, pode ser lá do meio do salão daqui. Posso ler? Pode, por favor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: 6 a 8 agora. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ok, reapresente para nós verso 8, por favor. Eu quero destacar esse verso 8 aqui nesse texto. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, nas palavras, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele, no livro, está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vamos continuar na leitura dos textos. Vamos caminhar na palavra de Deus. Agora vamos dar um salto, vamos um pouco mais adiante, lá no primeiro dos livros identificados como livro de Samuel. O primeiro deles, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Versos de 19 a 23. Vou pedir a um júnior, um adolescente, que nos ajude agora. Um dos adolescentes da igreja, esse grupo maravilhoso, aí vai nos ajudar. Um de vocês, adolescentes, vai ler para nós os versos de 19 a 23 no primeiro dos livros de Samuel projetado lá. Lembrem-se que Samuel começou a servir a Deus, por certo, como um adolescente. Foi levado ainda como criança e como adolescente ele começou a servir ao Senhor, junto a Eli, o sacerdote. Um adolescente que possa nos ajudar. Pode levantar e nos ajudar na leitura. Vejo alguns aqui, adolescentes maravilhosos. Não vou indicar. Isso, olha lá, isso. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedece a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que as gorduras de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele me rejeitou como rei. Aqui esse texto se refere ao encontro de Samuel com Saul, depois dele ter, por sua iniciativa, desobedecido a ordem que Samuel, dirigido por Deus, havia dado a ele, para matar todos os amalequistas, destruir tudo. E ele poupou o rei e alguns dos animais que ele considerou que poderia separá-los para serem oferecidos a Deus em sacrifício. E Samuel vem então e dá uma dura, dá uma bronca danada em Saul. Saul, o que aconteceu com você? Destaco neste texto
os versos 22 e 23. E aí Samuel então diz a Saul: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros. 23. Pois a rebeldia, no caso aqui associada à palavra de Deus, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Vamos ainda continuar lendo um pouco mais a palavra de Deus. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Vamos lá agora no livro de Esdras. O livro de Esdras, uma história interessante de Esdras e Neemias. Eles trabalham na reorganização do povo depois da volta do cativeiro na Babilônia. E Deus usa esse sacerdote para orientar o povo durante um período em que esse povo havia deixado a palavra de Deus. E agora esse povo é trazido de volta a entender, a ouvir a palavra de Deus. Vamos lá então no capítulo 8, no livro de Esdras. Capítulo 8, versos de 1 a 8. Agora eu vou pedir a um irmão mais adulto, dentre os homens, que se levante e leia para nós os versos de 1 a 8. Vamos lá acompanhar a leitura. Os irmãos assim mais adultos, pode levantar. Homem, primeiro um homem, depois já uma irmã, já vai se preparando aí para a leitura. Estes são os chefes de suas famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Os descendentes de Finéias, os descendentes de Itamar, Daniel, e os descendentes de Davi e Natur. Atos. Os descendentes de Secanias, os descendentes de Parós, Zacarias sendo registrados com ele 150 homens. Os descendentes de Baade, Moabe, Elionai, e filho de Zacarias, e com ele os hebreus. Os descendentes de Zafi, Secanias. filho de Zaziel, e com ele 300. Descendentes de Adi, Abé, filho de Jonatas. Jonatas, e com ele 50 homens. Descendentes de Elon, Jesaís, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Os descendentes de Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Os descendentes de Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Irmãos, eu fiz uma... Estou lendo aqui que esse texto aí ele ficou meio conturbado, né? Não tem nada a ver com a nossa referência. Na verdade, né, Esdras é Neemias. Eu vou ler o texto. A citação foi indevida. Ok. Apaguem a leitura. Estou lendo aqui, não está chegando onde a gente precisa. Neemias capítulo 8, abra na sua Bíblia. Aí a gente vai ter a genealogia desses homens e não vai resolver o problema. Neemias capítulo 8, de 1 a 8. Ajuda.
Chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Gente, olha, de madrugada até meio-dia, desde quando o sol começa a nascer até o meio-dia. Eu acho que eu vou fazer isso hoje. Vamos até meia-noite. E leu então diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele dia, estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maacéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as suas mãos, e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josadab, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram no livro da lei, e leram no livro na lei de Deus, e declarando, e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Uma verdadeira escola dominical, uma verdadeira escola bíblica, a céu aberto. Mas vamos ler um pouquinho mais a palavra de Deus. Salmo 119, versos 9 a 11, e depois 104 a 107. Agora eu vou ler. Eu pedi uma irmã que lesse. Vou deixar uma irmã ler e depois os últimos textos eu leio. Salmo 119, versos de 9 a 11, e depois de 104 a 107. É o capítulo mais longo da Bíblia. Salmo 119, versos de 9 a 11, e depois de 104 a 107. Uma irmã leia para nós, por favor, irmã Nadir. Agora de 104 a 107. Pode ler, irmã Nadir. A 107. Dois versos eu destaco destes dois textos lidos. Eu vou pedir que você, acredito que vocês conhecem, eu vou convidar vocês a gente repetir juntos. Lá o verso 11, o salmista dizia assim, escondi, vamos juntos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Contra ti.
E o verso de número 105, na versão que está aqui. Vamos lá, o verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Na versão mais tradicional, nós lemos assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vou ler mais duas passagens bíblicas que vou citá-las. Em Atos capítulo 2, versos 41 e 42, Lucas registra a experiência dos primeiros cristãos, os primeiros convertidos, depois do sermão de Pedro, a atitude que eles passaram a cultivar, e se tornou, por certo, um hábito dos crentes daquela igreja, ali em Jerusalém, dos crentes das igrejas que iam se converter, dos crentes das igrejas que iam sendo organizadas. Atos 2, 41 e 42. Leio assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Destaco a primeira parte do verso 42, quando Lucas fala da atitude que aqueles irmãos novos convertidos passaram a ter, depois de terem recebido a Jesus, e se unido à igreja ali em Jerusalém. Eles passaram a perseverar, se manter firmes e buscar orientação contínua doutrinária, nada mais do que buscar orientação na palavra de Deus que era transmitida. Alguns dos textos que já se dispunha, dos profetas, das leis e dos profetas, e também dos ensinos orais que eram reproduzidos. Os discípulos haviam recebido os ensinos orais da boca de Jesus. E esses ensinos eram repassados aos novos convertidos, para eles se firmarem na fé. E eles buscavam com avidez, para se manterem firmes, conhecendo mais do Senhor. Leio, por fim, na segunda carta que Paulo escreveu àquele que ele passou a chamar de seu filho na fé, Timóteo, lá no capítulo 3, os versos de 14 a 17. Esse pode projetar, eu vou ler a versão da projeção. Atos capítulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Porque a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu faço destaque no verso 15, que foi já projetado. Eu vou ler, por preferência, aqui nesta versão que eu tenho em mão, mas você pode acompanhar, o sentido é o mesmo. Lá no verso 15, Paulo dizia assim a Timóteo: e desde a tua meninice tu sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo fala da palavra que Timóteo havia recebido da sua avó e da sua mãe, e agora estava viva nele, para orientá-lo, para se manter firme na fé. Amados irmãos e amigos, hoje nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco mais sobre a importância da palavra de Deus para nós como crentes e igreja hoje, nos dias atuais. Será que a palavra de Deus tem realmente o valor que ela deveria ter para nós? Quanto tempo você tem dedicado a buscar orientação na palavra de Deus para a sua vida? Quanto tempo
você dedica diariamente, buscando na palavra de Deus orientação? Quantas passagens bíblicas você leu nesta semana e meditou nelas para compreender mais a vontade de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar nisto? Quanto tempo você, como marido, dedicou à leitura da Bíblia junto com a sua esposa? Quanto tempo você, esposa, dedicou à leitura bíblica junto com seu marido para o fortalecimento do seu relacionamento conjugal, buscando a orientação de Deus para a vida de vocês dois? Quanto tempo, pai, você dedicou a orientar o seu filho na palavra de Deus nesta semana? Quanto tempo, mãe, você dedicou, investiu na palavra de Deus, orientando-a, transmitindo-a ao seu filho, à sua filha, para orientá-los? Quanto tempo, jovem, você dedicou nesta semana buscando de Deus orientação para a sua vida como jovem cristão, para viver uma vida melhor com Deus? Quanto tempo você dedicou nesta semana? Quanto tempo você, adolescente, que se diz crente em Jesus, se voltou para a Bíblia a folheá-la, ou hoje no seu smartphone, usando a tecnologia que lhe favorece, não é? Você dedicou a clicar lá para separar lá o ícone da Bíblia e se deleitar na palavra de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo você, como família, dedicou a se reunir em torno da palavra de Deus para que a sua família seja edificada em Deus? Quanto tempo? Não vou pedir para levantar a sua mão. Não vou fazer isso. Mas eu gostaria que você agora parasse e pensasse. Quanto tempo você tem dedicado, de fato, a buscar em Deus a direção para a sua vida? Uma grande preocupação que temos experimentado é de percebermos que, nos nossos dias, a palavra de Deus ela tem sido relegada a um plano inferior de importância, de valor, nas nossas igrejas e ainda em um número significativo de pessoas ditas crentes como nós, integradas nas igrejas evangélicas. A palavra de Deus, ela tem sido deixada de lado. Ela não é mais o elemento essencial na nossa vida. Ela não é mais fundamental e indispensável para promover o desenvolvimento de igrejas fortes e sólidas, espiritual e doutrinariamente, bem como de crentes genuinamente firmes na fé em Deus, em Cristo, e maduros doutrinária e espiritualmente. Pelo descuido em buscar conhecer mais da palavra de Deus, a grande maioria dos crentes tem deixado, a grande maioria é um exagero de linguagem, né? A maioria dos crentes tem deixado de crescer espiritualmente, de experimentar uma vida cristã realmente abundante. Aquela vida abundante prometida por Jesus, que Ele veio trazer, ela não tem sido experimentada, porque nós deixamos de buscar na fonte as possibilidades de experimentar as maravilhas desse viver em Cristo. Em razão desse descuido, vemos igrejas cada vez mais fracas espiritualmente, sem firmeza doutrinária, e sendo envolvidas e invadidas pelos mais diversos e prejudiciais ventos
de doutrina, promotores das mais sutis heresias, desviando rebanhos inteiros dos pastos verdejantes da sã, da sadia palavra de Deus. O diabo, ele descobriu, com suas astúcias, que quanto mais distante da palavra de Deus o crente estiver, e as igrejas estiverem, mais vulneráveis eles estarão às suas investidas, aos seus ataques. Desse modo, se valendo do descuido e da falta de discernimento espiritual. E aqui eu gostaria de fazer uma meia-culpa, até mesmo nossa, de nós pastores, porque nós temos a obrigação, o dever, diante de Deus, de ensinar ao povo a sua palavra, a palavra do Senhor. É meu dever, é dever nosso, de nós pastores, mas às vezes descuidamos. E nós precisamos estar alertas, porque ele tem introduzido heresias que levam os crentes a pensarem que a palavra de Deus não é mais importante. Hoje, em muitos lugares, já não se lê mais a Bíblia em muitos cultos. Em outros, as mensagens são colocadas em segundo plano. Podemos até ter o louvor sem mensagem, sem pregação. Os sermões devem ser mais curtos. Não pode ser da alva até o meio-dia mais. Vamos valorizar nossos sentimentos, nossas emoções. Estudo da escola bíblica dominical, por quê? Professores tão chatos. Alguns até, bem verdade, despreparados, né? Boa desculpa para não nos voltarmos para a palavra de Deus. Levar a Bíblia em formato de livro para um culto, isso é coisa ultrapassada. Não é mesmo? Use seu smartphone. Mais fácil. Realmente o diabo tem feito tudo para desvalorizar a Bíblia como necessária, como importante, como indispensável na vida do crente e das igrejas. E infelizmente, irmãos, eu gostaria de fazer-lhes uma afirmação. E infelizmente, em muitos casos, ele tem sido bem sucedido. Já não somos mais chamados de os Bíblias. Isso é um termo antigo. Um apelido que se dava aos crentes antigamente. Porque se viam passar os crentes nas ruas carregando suas Bíblias, muitas vezes sob o braço, não é? E então se atribuía esse termo pejorativo, lá vão os Bíblias. Era um apelido que tinha um peso de depreciação. Não somos mais chamados de os Bíblias. A verdade, parece. Mas eu estou tentado a acreditar que é verdade. Parece-me que há muitos crentes que têm até vergonha de carregar a Bíblia hoje. Alguém disse que é verdade aqui.
Ah, a boca pequena, é verdade. Não querem ser chamados de ultrapassados. Se é verdade, se são verdades essas considerações, né? Ainda bem que não é toda a verdade, é apenas uma parte dela. Hoje eu quero dizer aos irmãos que, apesar de todo o esforço do inimigo e também do nosso descuido, a palavra de Deus ainda tem seu valor insubstituível para nós. Para nós como crentes, para nós como igreja. E hoje eu desejo realmente encorajar e motivar os irmãos a que nos voltemos, para quem sabe recuperar o valor, a importância de buscarmos na palavra de Deus a orientação para as nossas vidas, para que possamos realmente buscar chegar àquela estatura do varão perfeito que é o desejo de Cristo para nossas vidas. Que nos voltemos a ouvir a palavra de Deus, que possamos buscar experimentar os benefícios que nos apropriarmos dela nos proporciona. Eu gostaria de que nós tentássemos ver agora algumas razões que nós temos para ainda vermos a palavra de Deus como necessária e indispensável para nós como crentes hoje. Eu quero dizer, irmãos, nós precisamos de restabelecer o valor da Bíblia no nosso uso pessoal, na nossa vida familiar, na nossa igreja, nas igrejas de Jesus. Os textos que nós lemos nos permitiram ter uma visão muito ampla de como a questão é tratada por Deus. Sempre foi tratada por Deus, desde o estabelecimento do seu povo, até quando chegamos no período do Novo Testamento, quando Jesus veio ao mundo, cumpriu sua missão, mas aí a igreja continua. E os apóstolos continuam ensinando ao povo a necessidade de buscar a orientação para a vida na palavra de Deus, insubstituível, para aqueles que querem de fato manter com Deus um relacionamento genuíno, um relacionamento real. Eu posso até afirmar aos irmãos, é impossível se ter uma vida cristã genuína se não se estiver firmado na palavra de Deus. Então, se você quer ter uma vida cristã plena em Cristo, eu gostaria nesta noite de chamar a sua atenção. Você precisa se voltar para a palavra de Deus, urgente. Firmados na palavra de Deus é que conhecemos ao Senhor de fato. Quem é de fato o Deus que cremos? Só vamos conhecê-lo como aquele a quem buscamos e de quem dependemos na realidade, como o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como Deus único e verdadeiro, como digno de toda a glória e de toda a honra, como aquele a quem nós devemos nos curvar e entregar a Ele a direção de nossas vidas. Só vamos conhecê-lo de fato através da sua palavra. É impossível se conhecer o Deus verdadeiro se não se buscar na palavra que Ele nos deu, a identificação que Ele nos dá de si mesmo. Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, nós conhecemos o Senhor, como conhecemos os propósitos de amor dEle para conosco. E vamos também aprender dEle o que fazer para nos tornarmos agradáveis
a Ele no nosso relacionamento que queremos manter com Ele. Eu só posso conhecer de fato a Deus buscando conhecê-lo na sua palavra. Jesus veio e se revelou, mas deixou-nos a sua palavra para nos dar com clareza os detalhes da sua própria personalidade, do seu próprio caráter, da sua identidade, de quem Ele é de fato, de quem é Deus de fato, de quem é o Espírito Santo de fato. E só vamos conhecê-los através da palavra. Precisamos então da palavra de Deus para conhecermos ao Senhor. Firmados na palavra de Deus, nós vamos conhecer também a verdade, o caminho certo a seguir neste mundo que cada vez mais caminha mergulhado no mal, no pecado. Para podermos viver neste mundo de acordo com a vontade de Deus. É a palavra de Deus que vai nos mostrar o certo e o errado. Neste mundo de relativismo, onde todas as coisas são consideradas relativas, onde se perdeu o senso de moral, de correto, de errado, nós vamos poder entender que a verdade, ela existe, ela é absoluta e está em Deus. Nós vamos entender que o erro não é relativo, o erro é desvio da vontade de Deus. E que Deus tem um padrão moral que Ele quer que nós sigamos. E esse padrão foi revelado no seu próprio ser. E foi manifestado de uma maneira clara na pessoa do seu Filho, que viveu a vida que devemos seguir. Vamos conhecer isso através da palavra do Senhor. Conhecendo a palavra de Deus, buscando a orientação nela, nós vamos tirar todas as dúvidas que temos em relação à vida de fé verdadeira. Na palavra de Deus não há dúvida, a dúvida é humana, é decorrente dos nossos pecados, da falta de entendimento da vontade do Senhor, da falta de um relacionamento real com Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra a verdade. Precisamos conhecê-la. Precisamos buscar esta verdade nela. Está ao nosso dispor. E quando a dúvida vier, o Espírito Santo nos ilumina, nos dá entendimento. Foi para isso que Ele veio. E Ele habita em nós. A palavra de Deus mostra isso. A palavra de Deus nos mostra o caminho certo para onde devemos trilhar para não cair no erro. Mesmo quando não dispomos do endereço, mesmo quando não temos o GPS, ou quando o Google demora a abrir o mapa, a palavra de Deus nos mostra o endereço certo. Foi por isso que Jesus disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outro para chegar ao Pai. Ah, mas não dá, será que fazer boas obras? Não dá, eu sou o único caminho. Firmados na palavra de Deus, vamos ser corrigidos dos nossos erros. Jesus mesmo disse que errávamos porque não conhecemos a palavra. A palavra de Deus nos tira dos equívocos e nos livra também das ciladas astutas do diabo, aquelas que nós não conhecemos, mas que ele conhece. As nossas dúvidas espirituais são esclarecidas pelo conhecimento da palavra de Deus. Os ensinos enganosos, as heresias, tudo isso nos é esclarecido quando buscamos orientação segura na palavra de Deus. O salmista podia dizer: eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Sem a palavra de Deus no coração, nós vamos cair no pecado.
Sem a palavra de Deus sustentando nossa vida, não há como vencer as astutas ciladas do diabo. Mas com a palavra de Deus guardada em nós, como um tesouro precioso, nós vamos poder dispor da orientação que ela nos dá constantemente, para nos tornar fortes contra o pecado que nos rodeia, contra o diabo que anda em derredor como um leão faminto, procurando a quem ele possa destruir. Assim disse Pedro, na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela protege, guarda o crente, nos torna aí imbatíveis. A palavra, não nós. Só temos condições de vencer as tentações que nos sobrevêm e o diabo pelo poder que nos é dado quando estamos firmados na palavra de Deus. É firmados na palavra de Deus que nos fortalecemos e crescemos para vivermos uma vida cristã plena, plena do Pai, plena do Filho, plena do Espírito Santo. Uma igreja, ela se torna saudável e forte espiritualmente, na mesma proporção em que os seus membros, nós, seus membros, buscamos e nos firmamos solidamente na palavra do Senhor. Não há vida cristã real onde a palavra de Deus não tem valor. Qualquer igreja se torna extremamente vulnerável às ações sutis do inimigo. Heresias, práticas inadequadas, mundanismo e todos os males que podem nos afligir e nos afetar de maneira às vezes sutis, quando não nos firmamos na palavra de Deus. Entretanto, firmados nele, por mais frágeis que sejamos, estaremos fortalecidos no Senhor e na força do poder que dele nos vem. Amados irmãos, vamos nos voltar para a palavra do Senhor. Ela que dá sustentação à nossa vida neste mundo e às igrejas do Senhor Jesus. Não foi Jesus que ligou, tenho certeza. Eu desliguei antes, não sei como ele ligou sozinho. Quero dizer-lhes que é que meu celular tocou aqui. Mais do que nunca, irmãos, eu estou impelido a convocá-los. Irmãos, vamos nos voltar para a palavra de Deus. Precisamos nos voltar para ela. Lá no meu lar eu estou preocupado. Eu falo isso com meu filho de 30 anos. Ele está aí atrás, deixa eu ver onde é que ele está. Cadê ele? Lá em cima, eu falo isso com ele constantemente. Falo isso com o meu neto, de 19 anos. Porque eles têm que se firmar na palavra de Deus. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. Sua família há de ser uma bênção, se você se firmar na palavra do Senhor. Esta igreja há de ser uma bênção, cada vez maior, se nós nos firmarmos na palavra do Senhor. Deus nos ajude a buscar nela a orientação constante para o nosso viver. Amém. Vamos caminhar para o final? Que pena, né? Como é costume da nossa igreja, eu vou convidá-los a ficar de pé. Pastor Paulo, chega aqui, fica aqui comigo. Vamos juntar-nos ao centro. Irmã Eulina, que bom vê-la de volta. Eu sei que a irmã está vivendo um momento delicado. Peço aos irmãos que orem pela irmã Eulina e pela família dela. Ela esteve visitando seus familiares no Piauí. E na volta, né, o irmão dela, que ela havia visitado, foi recolhido pelo Senhor. Sem dúvidas, ela está sentindo uma dor muito grande junto com toda a sua família.
Irmã, nós a amamos, sentimos sua falta. E o nosso desejo é que Deus conforte, console o seu coração e toda a sua família. Normalmente a irmã Eulina ora por tanta gente. Agora é hora de nós orarmos por ela, para que Deus a fortaleça, para que Deus a abençoe, para que Deus guarde a nossa irmã. Pastor Irto, eu não tinha visto aí. Vem cá, menino. Ele é o mais novo da gente, então a gente pode tratar dele assim, desse jeito, né? Eu vou pedir ao pastor Irto que ore pela irmã Eulina e por aqueles que estão enlutados, e também pela filhinha do Eliné, pela mamãe do Eliné, e pelos que estão enfermos. E o pastor Paulo vai impetrar a bênção, despedindo o povo de Deus. Que Deus os guarde, os leve em paz e segurança. Que nesta semana você recomece uma caminhada na palavra de Deus. Ela que vai sustentar a sua vida nesse mundo. Amado Deus, neste mesmo santuário, aproximadamente 1 ano atrás, a tua serva Eulina orou muito e disse mais que tudo que estava acontecendo comigo, aliás, com o servo de Deus, para o seu bem. Eu fiquei com muita raiva da Eulina, mas eu entendi que há tempo para tudo. E nesse instante, Senhor, eu vou devolver o mesmo conforto que Ele me deu. Há tempo para tudo. Deus vai conservá-la com vida, porque ela disse que eu não ia morrer mesmo. Portanto, eu estou aqui. Eu queria morrer, queria estar junto com a falecida, mas Papai do Céu não deixou, porque não é assim que funciona. Eulina está com o coração dolorido, mas o Senhor pode confortá-la, porque Tu é o Deus do impossível. Amém. Tu confortou Marta, Tu confortou Maria, e até pegou no pé de Jesus. Olha, Senhor, se eu estivesse aqui, eu mandei até um recado, um e-mail com antecedência, mandei a BMW, Tu não veio porque Você não está nem aí, mas o Senhor é o dono da vida. Ele sabe o que faz. E Ele sabe fazer e fazer certo. Ele não faz como eu quero, porque o que eu quero nem sempre é o certo. Aliás, a maioria das vezes não é certo. O Senhor é muito bom. O Senhor é tão bom que o Senhor agradou tirar-me do lamaçal e trazer para essa igreja em 1968. E aqui estou. Conheci o Valdir, conheci o Paulo, conheci toda a galera que são meus amigos no Face, e a gente ora junto, a gente conversa junto. Isso é muito bom. Eu fico imaginando aqueles que não creem em nada e nem em ninguém. Quando numa hora dessa tão difícil, uma hora ímpar para todos nós, para todo ser humano, a quem buscar? A quem recorrer? A quem pedir conforto? Quando colocar a cabeça no travesseiro, aqui tudo bem, está cercado de gente. Mas quando Eulina colocar a cabeça no travesseiro, as lágrimas molharem as fronhas, a quem ela vai pedir socorro? E o salmista diz bem claro: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai querido, socorre a Eulina. Eu só posso orar. Eu só posso cantar que o Senhor é o Deus que dá conforto. É o Deus que vai nos atravessar sobre as águas bravias. É o Deus que nos dá a sua mão para nos guiar, para nos levar avante até a cidade santa. Ela, Eulina e outros, nesse instante, está perdendo muita gente. Nesse momento que estamos falando contigo, Senhor, quantos estão descendo para a pedra ali no Hospital São Paulo, ali no Dante Pazzanese, ali no Campo Limpo?
Enquanto as famílias estão rasgando-se as suas vestes, o seu coração de chorar. Ó, Pai querido, como foi mal, como diz o professor Langs, o homem resolveu pecar e o salário do pecado é a morte. Nós temos que passar por esse processo, mas conforta os nossos corações, conforta o coração da Eulina, para que um dia nós estaremos na glória, todos juntos, de mão dada, e como disse uma irmã brincando comigo, e lá nós vamos pular a corda junto. Será muito bom. Obrigado, Senhor. Obrigado. Agora eu queria que você soltasse a mão da pessoa que está do seu lado e estendesse as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, agora e para sempre. Amém? Receba em nome de Jesus. Vá na graça e vá na paz do Senhor Jesus. Tenha uma boa semana, fortalecido na palavra do Senhor. Amém? Abraça a pessoa que está do seu lado. Não saia sem abraçar e dar para ele uma boa semana. Uma semana que Deus te abençoe. Amém?